isso. Aí a pessoa está me escutando falar tudo isso da frutose e está falando assim, então você está dizendo que fruta faz mal, né? Que faz mal comer fruta e que a fruta vai chegar lá no seu fígado, vai ser toda convertida em gordura, então a gente não pode comer fruta. Então isso é uma coisa que eu quero já tirar de cena aqui, tá? Frutose não é fruta. A única coisa que essas coisas têm em comum, entre frutose e fruta, a única coisa que elas têm em comum é o nome, tá? Se a gente deixar só o nome como algo claro pra gente, que é a única coisa que tem em comum, vai ficar mais fácil lidar com a situação. Vamos entender mais, então, sobre isso. Fruta tem frutose? A fruta tem frutose, mas ela não é frutose. Isso é muito diferente. Quando você come uma fruta, esse açúcar das frutas, né, que é essa glicose mais frutose aí, ela tá dentro dos gominhos de fibra da fruta, junto com muita água. Então, um exemplo, você morde aí uma maçã, tem muita água, muita fibra, e aquela quantidade de açúcar que dá a sensação doce da maçã tá dentro das fibras. Então, o seu sistema digestivo e o seu corpo vai ter que tirar aquele açúcar aos poucos das fibras, aí essa frutose cai de pouquinho na circulação, né? Qual que é a diferença para o açúcar que a gente coloca lá no doce, que a gente adoça o café? Que para você ter um pouquinho só de açúcar no seu açucareiro, uma colherzinha dela, ali naquela colherzinha você tem o açúcar com um monte de frutose de várias frutas ali dentro. Então, na fruta você come isso de forma segura. Mas quando você refina a fruta, né, e processa ela, você vai ter um montão daquela substância. Aí o que acontece? Essa substância chega toda no fígado de uma vez só, e aí é uma cacetada. É uma avalanche de frutose que o fígado tem que lidar de uma vez só, e aí ele começa a produzir um monte de gordura. Agora imagina se você é aquela pessoa que fica formigando, né, sabe, o dia todo. Você fica comendo um docinho a cada meia hora, a cada uma hora. Você come granola adoçada de manhã, que já vem com açúcar mascavo lá na granola, ela tem cara de saudável, mas tem açúcar. Aí você come uma barrinha de cereal que tem açúcar na hora do almoço. Você come de lanche, né? Na hora do almoço você come suco de fruta adoçado e sobremesa, vem açúcar de novo. No lanche da tarde você come algum outro açúcar. À noite você janta, que é sobremesa. Olha só, toda hora você está comendo aquela substância que é o açúcar processado que a gente inventou, né? Que a gente tirou das frutas, chegando aos montes. Algumas pessoas dizem, eu não consegui achar se isso é real, mas eu já escutei alguns especialistas aí dizerem que a gente precisa de mais ou menos 8 metros de cana-de-açúcar para conseguir gerar aí o açúcar de uma colher de sopa cheia de açúcar, né? Por exemplo, você não conseguiria comer tudo aquilo de cana roendo e aquilo não ia cair no seu estômago de uma vez só. Mas, pô, a partir do momento que você tem aquilo concentrado numa colher, diluído num líquido como achocolatado matinal que a gente dá para a criançada, é uma avalanche de açúcar que a gente jogou para dentro, e aí o corpo vai ter que lidar com tudo aquilo, né? Então, é diferente comer fruta de comer açúcar, são coisas totalmente diferentes. A substância química é a mesma, mas quando você come açúcar, ela tá lá concentrada, né, com o açúcar de um monte de fruta num espacinho só, isso chega de uma vez. E aí se você come toda hora porque é gostoso e é viciante, vai ter um problema sério. Então é algo que a gente precisa evitar porque o nosso corpo tolera muito pouco. A frutose é uma das substâncias que a gente menos tolera em excesso. Então a gente tem que comer ela de pouquinho. E olha só que curioso. As frutas, quando a gente come uma fruta, ela costuma ser... como ela tem menos frutose, ela chega em menos quantidade dessa frutose, o nosso intestino, em pequenas quantidades, ele é capaz de neutralizar o efeito da frutose e ela nem chega no fígado, né? Parece que conforme a gente opta pela comida da natureza, né, e a fruta é um exemplo, parece que o nosso corpo sabe neutralizar aquilo que não faria tão bem para o nosso fígado, né? Mas a gente prefere o pudim de leite, a gente prefere o bolo, o brownie, né? O petit gâteau, e aí pronto. Aí a gente joga aquela avalanche de açúcar, é lógico, é muita coisa que chega de uma vez,
o intestino não dá conta de neutralizar isso, né?